Boa noite a todos, é um grande prazer estar novamente com todos vocês, David, Flávio, nossa equipe audiovisual. Eu vou iniciar o podcast de hoje, pessoal, pedindo desculpas para vocês da semana passada. Infelizmente, nós não fizemos a gravação, não foi possível. Estávamos com problemas técnicos aqui na plataforma do YouTube e nesse ínterim acabei tendo uma chamada para atendimento de uma paciente de emergência e eu tive que entrar na cirurgia, era um caso complicado. Infelizmente correu tudo bem, a paciente ficou bem, inclusive foi de alta hoje. Então eu trago esse contexto para vocês, porque acho que é importante vocês entenderem que o projeto é sério e acabou tendo, né, esses problemas, mas depois até conversando com o Flávio, a gente entendeu que acho que foi um pouco da vontade de Deus mesmo, porque quando eu fui chamado, eu saí e deixei tudo aqui, e a gente não tinha começado, senão eu ia também sair no meio do programa. Então, desculpa a todos vocês, nossos ouvintes. Muitas pessoas me chamaram, mandaram mensagem, perguntaram o que tinha acontecido. E claro, nos desculpamos também da nossa equipe, do David e do Flávio, que se dispôs a estar aqui com a gente. E hoje, mais um dia para lá de especial, onde no Além da Razão nós temos a alegria de receber um convidado para lá de especial. Flávio Gaiari vive, um homem que une experiência, visão e propósito, trazendo uma trajetória marcada por desafios superados, aprendizados valiosos e uma vida guiada por princípios sólidos. O Flávio é conhecido pela capacidade de inspirar, compartilhar ideias que vão além do senso comum e provocar reflexões profundas sobre viver de forma mais consciente e significativa. No episódio de hoje, nós vamos explorar a sua história, a sua fé, o seu olhar para o mundo e como ele enxerga o papel de cada um de nós na construção de uma vida com sentido. Então, tudo aquilo que a gente conversa sempre nos nossos programas, nós vamos novamente retomar com uma nova visão, com conhecimentos diferentes, com outra ótica, né? E prepare-se então para participar dessa conversa rica, verdadeira e que certamente vai tocar a tua mente e o teu coração. Flávio, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui participando deste podcast com você, né? Agradeço o convite feito e estamos aí para conversar essa noite, né, sobre vários assuntos e poder somar um pouquinho mais na vivência do cotidiano das famílias, né, em geral daí, trazendo nosso ponto de vista sobre vários assuntos daí. Ótimo, Flávio. É isso aí mesmo. Eu te falei que aqui não tem nada programado, é uma conversa descontraída, mas ao mesmo tempo com conteúdo, tá? A gente preza muito por isso e são esses princípios, esses conceitos e a vivência desses princípios cristãos que fazem com que o nosso projeto venha ganhando corpo e ganhando também o teu prestígio, tá? Vocês estão conhecendo e estão vendo que realmente a gente está aqui para fazer, para conversar, para falar sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente prega realmente, né? Então nós vivemos o que nós pregamos e nós também pregamos aquilo que nós vivemos. Flávio, conta pra gente, conta pro nosso telespectador, quem é o Flávio? O Flávio é filho de um casal exemplar, do Anselmo e da Cecília. Eu sou filho do meio, somos em 3 irmãos homens, né? E acredito que daqui a pouco eu vou falar mais dos meus pais, né? Porque ali eu tenho uma base muito sólida de família, tanto dos pais quanto dos avós, né? Dos pais dos meus pais. E o Flávio, ele hoje é casado com a Anne há 19 anos, porém estamos juntos há 30 anos, vamos fazer 11 anos de namoro e 19 de casamento. Deus nos confiou 2 filhos, um casal de filhos, a Eduarda de 14 anos e o Enzo de 10 anos.
E hoje, atualmente, eu sou servidor público, atuo como analista jurídico, chefe de cartório na comarca de Campo-Herê. Sou servidor público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e estava em Curitiba quando fui aprovado neste concurso e em 2012, daí que me chamaram, eu vim para Campo-Herê assumir o concurso. E desde então, estamos aqui em Francisco Beltrão. Decidimos morar em Francisco Beltrão em razão de ser uma cidade maior, né? Num porte melhor, até pela questão também da escola, né, para os filhos daí. E fomos muito bem recebidos aqui, em geral, pelo povo de Beltrão. É uma cidade que nós adotamos como do nosso coração mesmo, fomos muito bem recebidos, o povo muito acolhedor. E estamos aqui, né, já constituindo família, residência fixa e acho que nunca devemos sair daqui, porque estamos gostando pra caramba do geral do povo aqui. Que bom, Flávio. Eu também, a minha família, nós temos uma história parecida, assim, eu e a minha esposa, a Má, a gente se conhece, estamos juntos praticamente há quase 30 anos também, temos 3 filhos e eu venho de um berço católico, né? A minha avó era fervorosa, assim, era uma portuguesa que andava com o terço na mão. Eu me lembro bastante dela, ela que me levou para a igreja, ela que me fez concluir a primeira, né, comunhão ali com 16 para 17 anos de idade. Foi um pouco suado, porque perdi meu pai, então a gente teve um período meio conturbado na família, mas ela nunca desistiu. Ela caminhava sempre ao redor do quarteirão ali de Araçatuba, interior de São Paulo, onde eu morava, e ela fazia as orações dela e já praticava as caminhadas diárias dela. Ia toda semana à missa, orava bastante, era uma pessoa que me inspirou bastante, né? E a gente não tem como negar, né, essas origens, porque realmente elas, talvez no momento a gente acaba não dando a devida importância, mas conforme a gente vai envelhecendo e vai tomando consciência, né, dessa história, isso aí traz uma, vamos dizer assim, uma identidade pra gente, né, Flávio? Traz tanto que, até citando como exemplo da minha família atual agora, meus pais foram, quando nós éramos ainda crianças, né, isso 7 ou 8 anos, eu lembro que eles tinham uma caminhada muito fervorosa na igreja. Meus pais foram coordenadores da pastoral familiar. Uhum. E hoje nós também somos da pastoral familiar, né? Há uns 2 anos e meio nós fomos atrás, nós mesmos que fomos, ninguém procurou, nós fomos atrás da pastoral familiar para poder entrar. Tudo isso guiado pelos princípios que você traz da base da família, né? Uhum. E isso é interessante, né? É o exemplo que os pais dão que ficam para os filhos, mesmo que eles se percam durante um certo tempo da sua vida, um dia você busca, né? Retoma. Porque você tem princípios, né? E você vai atrás daí, né? Como você estava falando, minha mãe também, ela é dessas pessoas que do terço diário, nunca lembro da minha mãe se ela não tiver diariamente rezado o terço dela, né? A oração do terço. E isso a gente vê assim que traz muitos frutos, muitas bênçãos para a vida dela, né? Porque ela tem um problema de saúde que é grave e há 22, 23 anos ela briga com isso e assim, e ela está superando. É uma coisa, ela tem um médico que atende ela, até esses dias falou para ela, de todas as pessoas que começaram o mesmo tratamento que ela começou, até hoje ela é a única sobrevivente. E assim, e ela tá bem, já é uma pessoa idosa, tá com seus 76 anos, mas assim, tá bem. Então isso a gente atribui a uma bênção da vida religiosa, da vida de joelho dobrado que ela sempre teve, né? Poxa, e isso a gente fala que, por isso que a gente tem mais que agradecer do que pedir, né? E isso é uma coisa que é bem gratificante, que a fé traz pra gente, né? Como que vocês trabalham, Flávio, a gratidão? Você, a tua esposa, a tua família? Eu acho que buscando retribuir um pouco do que a gente conseguiu, de todas as graças que a gente recebe, né?
buscando através de serviço. Seja na pastoral familiar, hoje atualmente nós somos também catequistas de noivos, né? Então assim, eu acho que a gente, de um tempo para cá, a gente viu que assim, a gente era muito agraciado, porque tudo que a gente pedia, sonhava, a gente conseguia. Mais cedo ou mais tarde, aquilo a gente conseguia. E de uma forma assim tranquila, sabe? Natural, suave. Uhum. E aí a gente começou a pensar assim, tipo, a gente faz pouco, né, pelo tanto que a gente recebe. Pelo tanto que a gente recebe. E aí nós começamos, aí que nós tivemos essa ideia de, não, vamos inserir os movimentos e para retribuir um pouco disso, em forma de gratidão mesmo, né, aquele trabalho voluntário para retribuição daquilo que a gente sempre está sendo recebendo, né, de forma suave, de forma gratuita. A doação, a caridade, como isso faz bem, né, Flávio, pra gente. Eu mergulhei mais assim nos estudos e procurei a começar a compreender, retomar, vamos dizer assim, né, essa compreensão do cristianismo como um todo, né, claro que a gente acaba aplicando aí ao catolicismo, mas eu vejo também o cristianismo como algo muito forte, né, que vai além da Igreja Católica. E isso foi, assim, eu diria que transformador mesmo, revolucionou a nossa vida, a minha, da minha esposa, da minha família. Praticamente 2 anos que a gente está nessa busca e nessa vivência, né, dos princípios e dos conceitos aí cristãos, e como isso faz bem pra gente. Não que seja fácil, né, Flávio? Não é, porque a gente sofre bastante também, a gente tem alguns repudiam, outros criticam, e a gente tem que levantar a cabeça e acreditar que vale a pena e que Cristo nos apoia, né, nessa caminhada. Isso tem bastante, porque tem pessoas que falam, talvez assim, vocês não têm tempo para nada, só vivem atrás de movimentos e da igreja e tal, mas não é, a gente, né, é uma forma de você se inserir, de contribuir e estar ajudando outras pessoas, é uma forma de caridade, né, de caridade, de bom senso e de poder estar integrado com outras pessoas e fazendo amizades também, né? Claro. A gente não está ali, tipo, só para poder talvez estar na frente de um movimento, mas não, você está ali para poder ajudar, para poder conhecer outras pessoas, divulgar a palavra de Deus assim, em ações, né? Para outras pessoas, né? Sim. E isso que é o legal de você estar participando bem inserido na igreja, dos movimentos da igreja. Exatamente. Eu digo que a gente adquire o conhecimento, né? Esse conhecimento adquirido não pode ficar com a gente. É um egoísmo tamanho. O egoísmo ele é maligno, né? O egoísmo é algo que não faz bem, não alimenta nenhum sentimento, vamos dizer assim, do bem mesmo, né? Ou algo altruísta, enfim. E a gente tem que compartilhar isso, né? Eu me vejo na minha docência na universidade, até estava em aula agora, fiz atendimento no ambulatório e apliquei prova para os alunos. E como é bom a gente compartilhar, estar ensinando, e eu olho para eles, eu vejo e falo, poxa, são os médicos que vão nos atender futuramente, né? Um dia que talvez eu chegar com um problema grave, um pronto atendimento, numa UPA, ele vai estar lá o dia que você chegar, o teu filho, a tua esposa. Então, isso aí é algo que me motiva bastante, sabe? Então a gente adquire conhecimento, a gente coloca em prática com as ações, né, Flávio? E depois a gente vai para o transbordo, onde a gente começa a ter essa sabedoria para poder compartilhar e ensinar mais pessoas e realmente, vamos dizer, viver de fato
aquilo tudo que você adquiriu de conceitos e de experiências, né? E essas experiências, elas marcam muito as nossas vidas, né? As experiências são o que nos geram as crenças que nós temos também, de vivência mesmo, enfim. Elas nos dão um propósito, assim, de viver de uma forma melhor, né? De estar próximo às outras pessoas, fazendo o bem, né? E contribuindo com a sociedade em geral, né? Em movimentos ali dentro né? nas instituições religiosas, daí cooperando com as outras pessoas, né? Para poder sempre estar contribuindo, ajudando, né? E o que eu acho legal desses movimentos assim é que hoje até a gente vê assim que bastante pessoas que talvez tá te vendo que tá ali, tipo, aquela pessoa está inserida, mas será que, né, o que ele está fazendo? Tem curiosidade, vem perguntar e aí depois acaba talvez participando, sabe? Isso que é legal, assim, talvez você tá vendo, alguns ficam, pô, você tá muito inserido, você não tem tempo para nada, mas outras pessoas também estão te observando para tomar como exemplo, né? Uhum. E aí talvez vem perguntar assim, olha, vocês estão fazendo isso, tal, eu vi, é legal, será que a gente pode ir no encontro também, no caso da pastoral, né? Então, assim, é legal saber que, tipo, tem pessoas que estão procurando, que querem também participar, né? Pode ter alguém que critica ou tal, mas, assim, seria um pouco a grande minoria, né? Das pessoas, porque bastante gente hoje ele tá te vendo ali e tá curioso para saber o que você tá fazendo, né, o que você fez. Tá aguardando uma oportunidade, muitas vezes para participar por desconhecimento, não saber o que é, como que funciona, quais são os movimentos dentro da igreja, acabam não conseguindo ser inseridos, né, Flávio? Porque não tem o conhecimento de tudo o que é, que talvez, eu não sei, tem uma coisa que talvez ele gostaria de fazer e ele não sabe que tem aquilo lá dentro. E aí ele vem conversar e tal, e ele acaba se achando, se encontrando. Sim. E agora eu venho entendendo um pouco dessa, eu diria que, na verdade, uma busca ativa, mas que não parte de nós, né? Parte de Deus. Ele dá o comando e a gente acaba encontrando pessoas que podem estar contribuindo também. Agora eu venho tendo esse entendimento e levei umas bordoadas, eu digo aí, porque algumas vezes eu perguntei para Deus e interroguei e falei, mas Pai, me mostra onde que eu consigo encontrar pessoas de valor, onde eu consigo encontrar pessoas que são pessoas bondosas, pessoas que trabalhem, né, a gratidão, que trabalhem moral, que trabalhem a fé e tudo mais. E aí nós fomos participar da Lareira, que é um movimento de casais, Flávio também é lareirista, e a minha esposa começou a se envolver até mais do que eu em movimentos da igreja, a gente começou a participar mais ativamente, receber a Eucaristia com mais frequência também, e isso alimentou muito a nossa espiritualidade também, é algo vital, né, Flávio? E depois veio o movimento dos campistas, que também nós fomos convidados para participar, foi um casal incrível da cidade e da igreja. E a hora que eu vi, a gente estava no meio de dezenas, eu diria centenas de pessoas, onde hoje eu não consigo saber o nome de todo mundo. Tanta gente, sabe, acolhedora, sabe, poxa, sabe aquelas pessoas que realmente têm um coração em paz, né, um coração tranquilo e que trazem pertencimento, né, para você, não fazem distinção. Então eu falei, poxa vida, o senhor não brinca mesmo, né? Ele trouxe de enxurrada, sabe? Falou, tá aí, você quer? Tá aqui. Os movimentos, assim, hoje que temos movimentos, como disse, do acampamento dos campistas, assim, eu vejo que
teve essa semana da quermesse aqui da igreja, a alegria que o pessoal transborda, assim, seja na forma de acolher, no abraço fraternal que eles dão, assim, é uma coisa indescritível, assim. O amor transcende da pessoa, né? E ele exala isso para os outros e você compara, talvez... Contagia, né, Flávio? Contagia, porque assim, você está vendo aqui lá e você está vendo que a pessoa está alegre, ela está feliz, ela está com um sorrisão no rosto, assim. Cansada, sem dormir, dormindo cansaço, mal, estressada, correndo atrás de um monte de coisa. O cansaço fica para trás, né? Porque você está ali fazendo fica uma quase coisa imperceptível diante mesmo, né? dessas ações, né? Isso é muito bonito. Isso é algo que a gente não consegue mensurar. Não consegue mensurar. Só por ele, para ele, né? Assim, há algumas coisas que a gente faz que talvez a gente tá ali, talvez nem poderia estar, mas se você se abdica do seu tempo, de algumas coisas particulares, né? Que eu acho que é imprescindível isso, você tem que fazer determinadas escolhas em alguns momentos da sua vida, né? E aí você faz essas escolhas, né? E isso te traz em dobro bênçãos, graças e te deixa mais feliz, né? Isso que eu acho muito bacana, assim. Depois que nós se inserimos, né, nesse movimento dos acampamentos, mais focado dentro ativamente, assim, da igreja, assim, eu vejo que quando deixamos de ser o famoso, né, católico de IBGE, né, que eles falam que seria só um número que estava ali somando, mas que não era efetivo, né? Grandes coisas começaram a acontecer diferentes, assim, né? Tanto espiritualmente quanto no geral, né? Sim. No geral, tanto de amizades que é te apresentado, novas pessoas que visam o mesmo bem que você está procurando, né? Isso que é o bacana dele. E esse discernimento, né, Flávio, esse entendimento que a gente precisa ter sobre nós não estamos assumindo essas responsabilidades, participando, indo, fazendo, orando, fazendo uma leitura, né, com essas ações solidárias, igual você citou a quermesse, que foi maravilhosa, quanta alegria, quanto amor envolvido, trazendo uma renda para a igreja que a gente sabe que precisa e que vive, né, dessas ações, dessas doações, e nós algumas vezes acabamos sendo julgados, né, porque as pessoas falam, ele tá lá, às vezes quer se aparecer ou quer mostrar que adora Cristo, e enfim, né? Então as pessoas não entendem nada, tá? Realmente o propósito de estar lá, de estar fazendo tudo isso não é por nós, né? Lá não existe o Dr. Dipe, não existe o Flávio, que é advogado, que é cartorário, né, Flávio? Cartorário. Chefe cartorário, e lá nós somos seres humanos, cristãos, que estamos servindo a Deus. É uma forma de retribuir um pouquinho aquilo que Deus nos presenteia, que Deus nos dá todos os dias, né? Exatamente. É o que nós estávamos falando agora mesmo ali. É uma forma de retribuição do que nos foi dado, sempre foi dado, né? E que talvez você estava ali parado, sem procurar se inserir no meio, né? E assim, não entendendo por que tu recebia tanto e não fazia, né? E julgando, né? Poxa, mas tem... E parece que a igreja não faz nada, e né, não participa, enfim, né? Quantas vezes a gente não julgou também? Porque também é bem mais fácil julgar, estando de fora, sem colocar a mão na massa e dizer assim, não fazem nada ou o que estão fazendo está errado. Só que eu vejo que quando a gente começa a participar e tá ali ativamente, então a gente começa a ter uma visão diferente também de tudo isso, né? Você comentou que você já passou por vários movimentos. Hoje você também faz parte de vários movimentos.
Mas tem algum, Flávio, que você fala assim, esse é a menina dos olhos, que a gente sabe que, tipo, como o Dipe comentou, tem a lareira, tem o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, tem jornada, tem uma série de movimentos. Mas de todos esses que, nessa caminhada, algum que te marcou profundamente, fala, puxa, isso aqui trouxe uma marca para mim e que ainda hoje é diferente? Sim. Desde a época de adolescente, né, quando eu nem namorava ainda com a atual esposa, eu já participava na renovação carismática. Faz tempo, hein, Flávio? Faz bastante tempo. A gente nem namorava e a gente já participava da renovação carismática daí. Isso aqui em Francisco Beltrão? Isso no noroeste do Paraná. Tá. E o movimento dos carismáticos lá era bem forte, era um movimento bem aceso assim na época daí. E aí a caminhada sempre foi de ir na igreja, ir na missa, tudo isso aí. Né? A mãe e os pais em casa eram de bastante oração. Mas depois que eu casei, né, ficamos assim, em razão dos estudos, né, faculdade, estudos, para concurso e tal, a gente ficou um pouco assim desaquecido, né? Mas aí depois conhecemos aí, né, fizemos o Encontro de Casais com Cristo, fizemos o acampamento, que aí foi acendeu bastante mesmo assim a fogueira, né? Fizemos o acampamento de casais, que foi o primeiro que nós fizemos. Não apagou mais, Flávio? Vocês fizeram aqui na região ou região de... Fizemos lá no noroeste, fizemos em Pérola, né, que é noroeste do estado do Paraná. E depois disso acendeu bastante o fogo. Aí nós servimos em vários outros acampamentos e fizemos outras modalidades também de acampamento. Recentemente, o ano passado, eu fiz o para homens, né? E aí fizemos a lareira, se inserimos também, como eu estava falando agora há pouco, na pastoral familiar, e dentro da pastoral familiar surgiu a possibilidade da gente fazermos o curso de formação para sermos catequistas de noivos. Interessante. E aí foi onde eu queria chegar, porque assim, esse curso de formação do catequista de noivos assim, é uma coisa que esse dia eu estava até falando com a minha esposa. Ele é gratificante, é um ponto essencial assim de... Sabe, a cada encontro que nós fazemos é uma renovação que a gente faz assim de ideias, de princípios que você... para fazer dar certo a tua união, sabe, o teu casamento. E isso é uma coisa que para nós tem sido muito gratificante. Hoje, assim, acaba sendo um diálogo de vocês dois também. Quando a gente está com o casal, né, fazendo reflexões sobre aquele ponto do dia, o encontro do dia, é coisa que a gente traz pra gente, do nosso cotidiano. Interessante. Que assim, mas todo mês você vê a mesma coisa, mas todo mês ele é válido, entendeu? Sim. Aquele assunto de novo, porque talvez assim, passou 30 dias, você viveu novas experiências. Viveu novas experiências, novas coisas que aconteceram durante aquele mês que você falou assim, pô, eu não me lembrei disso aqui, olha, isso aqui fala, você tem que ter, como um exemplo, tem que ter o diálogo, tem que ter a paciência, tem que saber ouvir, sabe? São coisas pequenas que talvez ali naquele dia a dia você não se atentou. Né? E talvez nem conseguiu conversar isso com a tua esposa, né, Flávio? Correria, né? E aí você, quando vem na memória, de repente traz aquele assunto, aquela experiência à tona. Sim. Então, realmente. Então hoje assim, esse curso de preparação para noivos, assim, a catequese para noivos é uma coisa que eu e minha esposa, a gente direto está conversando assim, é uma coisa que muito legal que nós fomos se inserir, que nós estamos gostando pra caramba. Agora, se a gente olhar historicamente, até não muito tempo atrás, a igreja ela sempre trabalhou com casais. A família sempre foi a base da igreja. Mas eu recordo que a igreja sempre trabalhou com casais, fazia um encontro de preparação, isso para quem queria casar. A pessoa ia para esse encontro, passava um final de semana, era sexta, sábado e domingo, depois sábado e domingo, terminava o encontro e, em tese, podemos dizer, estou preparado para casar. Porém, dentro de talvez 40
4 anos, 3, 4 anos, percebeu-se uma mudança e agora tem esses 12 meses ou esse 1 ano de preparação com acompanhamento de um casal. O que você percebe que isso impactou dentro da igreja, mas também para os casais, seja quem está auxiliando, que no seu caso e da sua esposa, seja no caso desses casais que vão receber. Você conseguiu perceber se isso foi positivo, negativo e como que isso... Ele é bem positivo. Tanto que quando você vai conversar com o casal, que você fala para ele assim, ó, vão ser 12 encontros. Na princípio, todos levam aquele susto, falam assim, nossa, 12 encontros é muito, não sei se a gente vai conseguir. E a partir do 3º, 4º encontro, eles já estão gostando. Se você passa, talvez não, que a gente acaba fazendo ele semanal ou quinzenal, aí a pessoa acaba falando assim, nossa, mas então com falta, esses né? 12 encontros não é uma vez por mês. Não, ele pode acontecer em 6 meses, a cada 15 dias. Pode acontecer em 6 meses ou até menos. Usando o exemplo aqui da nossa concatedral, a gente acumulou um pouco a quantidade de noivos. Então, assim, teve que fazer novas turmas e teve curso que foi ministrado em 2 meses. Né? Então fazia um encontro semanal ou talvez até 2 encontros semanais. Mas esses encontros acontecem, né, aonde? Aí vai do critério da disponibilidade dos catequistas. Porque assim, ele é um trabalho voluntário, feito, né, um casal de catequistas que se preparou para isso com o casal que se pretende casar. É uma conciliação da disponibilidade de ambos os casais. Né? Ele pode ocorrer na igreja, num salão paroquial da igreja, né? Tem várias salas ali específicas para isso, ou pode ser na casa do casal catequista ou de quem está sendo catequizado. Né? Então não tem uma regra, tem que ser na igreja ou tem que ser... Não, pode ser em qualquer dos ambientes daí, dependendo da disponibilidade de ambos os casais daí. Mas geralmente ele ocorre uma vez por semana, né? Então ele leva em torno ali de 3 meses para fazer a formação daí. E os temas tratados nos encontros, que eu acho muito válido, que é o ponto positivo para melhor união, melhor assim, concepção do que realmente é o sacramento do matrimônio. Porque você começa daí, você passa por vários temas daí, discutindo todos os sacramentos, né? Não só o do matrimônio, você tem uma visão geral de todos os sacramentos, você passa por educação dos filhos, por administração financeira do lar, isso é interessante. por métodos anticoncepcionais, né, naturais, e te dá uma visão geral daí, assim, do que a igreja tipo, aceita ou não aceita, educação dos filhos, né? Por isso que ele é feito hoje, que se fala, né? Acredito que aqui na nossa Diocese de Palmas, né? Palmas e Francisco Beltrão, esse encontro personalíssimo ele está sendo adotado desde 2018, 2019, né? E 16 anos aproximadamente. O que a gente ouve dizer, assim, nós conversamos há uma questão de uns 2 anos e meio, que ele está sendo muito, muito bem visto, né? Porque o casal acaba, quando ele vai para o casamento, muita gente talvez venha assim, por que você vai casar? Vou casar porque talvez a esposa quer, né? Não é uma vontade dos dois, ou porque assim, ou os pais dos noivos querem. Minha família quer, né? Então assim, e aí nos encontros, né? Quando você chega no encontro que você vai falar do matrimônio, ali está detalhado o que é o matrimônio com exatidão, né? Que não é tão somente lá assim, meus pais querem que eu me case na igreja, não. Né? Ele te dá a sabedoria do que é o matrimônio. Viu? Muito interessante. Então isso é o legal dos encontros. Né? Não é menos importante do que os outros sacramentos, né? Não. Acontece que veio sendo banalizado. Sim. E aí as pessoas acabam diminuindo, né, a importância de... E algo tão porque é o embrião da família, vamos dizer assim, é onde começa a se formar uma família, né? Que é a entidade, né, mais poderosa que Deus
colocou no mundo, eu digo que é uma família. Eu falo assim, bem a estruturada. família é a base da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. É. A família vai mal, a sociedade vai mal. É um reflexo, né? Agora tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, e lógico, é muito interessante, envolve temas muito bacanas. Mas, por exemplo, assim, quantos casais, e se nós formos olhar hoje mesmo dentro da própria Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, são milhares de casais que não é desmerecendo aqueles encontros, mas que não tiveram todo esse aprofundamento. Digamos que um casal casado, já casou, já constituiu família, está com os filhos grandes, mas fala assim, poxa, mas eu queria fazer esse encontro também, esse acompanhamento. Pode? É possível ou não? Isso é algo único, exclusivo para quem vai começar a família. Porque tem, e por que eu pergunto isso? Porque tem muitas famílias que vão dizer, poxa, mas eu não tive essa base, eu não tive essa preparação. E penso que nunca é tarde para começar. Hoje já se pensou nisso ou ainda não? Não, é assim, ó, nesse ponto, ele poderia se inserir em outros movimentos, em outras pastorais, que também tem os seus encontros mensais que desenvolvem os temas semelhantes, né? A própria lareira também acaba sendo um encontro familiar. Ele poderia se inserir nesses movimentos que ali as reflexões que são tratadas, eles abrangem muito dos casos, das matérias que é tratada no curso de catequese de noivos, né? Porque assim, esses encontros, o livro que foi preparado, ele é para formação e para você obter o certificado para poder casar, né? Hoje você, né, pelo menos na grande maioria das dioceses, mas em específico aqui na de Palmas e Francisco Beltrão, você não consegue a habilitação, o ok do padre, se você não chegar ao final a apresentar o certificado de conclusão do curso das 12 etapas, né? Então, ele é um requisito para você conseguir o teu ok com o padre, né? Entendi. Agora, o interessante para quem talvez queira passar ali, o livro é disponível para qualquer pessoa também. Se ele quiser comprar e tiver realmente a vontade de conhecer, ele pode comprar e ler o livro daí também em casa, né? Não vai ter a troca de experiências do casal, né? Por isso que é feito personalíssimo, para você poder ter essa troca de experiências de um casal, né? Não que nós, catequistas, quando estamos dando curso, a gente vai ter mais conhecimento, mais vivência do que os casais que estão ali fazendo, né? Mas nós vamos trocar experiências do que para a gente tem dado certo e eles também vão, né? A gente troca essas informações, né? Agora, se for para casais, agora vamos dizer, é um casal que já está há 30 anos juntos, sim, mas eles não têm o sacramento do matrimônio. Ou, agora que está sendo, a gente tem visto muito casais de segunda união, aí passa por esse processo. Ou, nesse caso, também por já ter constituído, em tese, uma família, ele não passaria por esse processo. A grande maioria até dos casais que nós já fizemos a catequese, todos eles já estavam morando juntos há alguns anos, alguns com vários filhos, sem problema nenhum. Então não tem um requisito de dizer só o casal de namorado? Não. Você pode estar morando há 30 anos. Se você quer casar e tem a condição de casar na igreja, você não tem impedimentos de derivado de um outro casamento que não tenha sido anulado. Desde que você possa casar na igreja, você tem que passar pelo curso, independente de você estar morando há 50 anos junto e ter uma dúzia de filhos. Isso não é impedimento, você é obrigado a passar pelo... Eu falo, e olha, Gipe, que interessante, eu estava ouvindo o testemunho um tempo atrás de um bispo da Igreja Católica e muito interessante que as pessoas, às vezes, não tem nada que impede, mas vai deixando. Uhum. Vai deixando, e esse bispo ele estava pregando um encontro. E do lado da igreja, aí ele contou que do lado da igreja um casal de idosos que morava, a senhorinha já com seus quase 80 anos, e ela veio para o encontro, participou do encontro com o bispo, e o marido, o esposo, não veio,
porque ele tinha uma debilidade física e não conseguia. Porém, tinha as caixas de som e ele estava ouvindo toda a pregação do lado, porque a casa era do lado da igreja. E me chamou a atenção que o bispo ele falava muito sobre a questão, quando entrou no assunto de casais, que você não tem nenhum impedimento, quer dizer, nunca foi casado, não tem nada que impeça, você precisa viver na graça, você precisa, porque você vai atrair a bênção de Deus. E o bispo falava, não deixe para amanhã, viva hoje na graça de Deus. E quando chegou o final do encontro, os organizadores, por ser a casa do lado e por eles também ser participantes da igreja, colocaram o bispo, que diz, você vai dormir nessa família do lado. E o bispo chegou, então foi, tomou banho. Durante a janta, esse senhor falou, olha... Descobriu que eles não eram casados. Isso, mais de 50 anos juntos e não era casado. E aí esse senhorzinho falou para o bispo, olha, eu ouvi o que o senhor falou, eu não pude ir na igreja, mas eu ouvi o que o senhor falou, então eu quero que o senhor nos case hoje. Aí o bispo falou, não, mas então vamos organizar amanhã, domingo, durante a missa a gente faz o casamento, chama os filhos, a família. Ele falou, não, o senhor falou que não pode esperar para amanhã, que tem que ser hoje, para ficar em unidade com Deus. Aí o bispo falou, poxa, mas eu não vou agora me contradizer, eu falei que era hoje. Ele falou, tá, então vamos fazer uma cerimônia. Reuniu a família ali, os filhos que estavam próximos, ali 5, 6 pessoas, fizeram, o bispo assistiu, porque quem celebra é o casal, né? Então o bispo assistiu, isso já quase 10 da noite, o bispo assistiu aquele casalzinho em matrimônio. 3 da manhã, um barulho, gente andando e bate porta, acende luz. O bispo levantou, gente, eu preciso descansar, porque amanhã cedo eu tenho que continuar o trabalho. A pessoa falou, olha, seu bispo, me desculpe, mas é porque o vovô acabou de falecer, então a gente está organizando as coisas para o funeral dele. Aí ele falou, puxa, e se tivesse deixado para amanhã? Quer dizer, ia passar 50 anos, ia morrer sem estar na graça de Deus. Segundo a igreja, ia morrer em pecado. Então, quer dizer, se ele deixasse para amanhã, não ia dar tempo. E assim ele conseguiu, se confessou, casou, uniu. Falei, então são coisas que às vezes vai deixando e às vezes simplesmente porque um não quer, outro não quer, ou os dois, tá bom assim e... Cai na rotina e fica. Deixa para depois. Tudo que você não dá prioridade, você põe num canto e fica lá. Uma roupa que você não gosta, você faz o quê? Deixa ela guardada. Deixa lá, daqui a pouco dobra e põe por baixo, né? Você não usa. E ela vai ficando lá e você não faz nada com ela, né? E os sacramentos é a mesma coisa. Se você não prioriza e fala, não, eu preciso disso, é uma necessidade, tá? Eu preciso, porque eu preciso estar em comunhão com as leis, né, as regras da minha igreja. Porque você iniciou esse processo, então, para você dar continuidade, você tem que também dar continuidade nos sacramentos, né? Com certeza. E assim, você falou, a própria confissão, né? Confissão é algo que talvez tenha mudado aí o destino desse senhor. E não, eu não tenho dúvida disso. Né? Eu não tenho dúvida. Porque, talvez mais que o matrimônio. Porque... Por mais que viveram 50 anos e viveram bem, mas eles não estavam... Porque ele pediu perdão a Deus, né? Falou, eu vivi assim durante 50 anos. Não, mas agora eu quero estar na graça. Uhum. Então isso é algo bonito, né? E até num dos encontros mais próximo aos últimos encontros, falando até na questão da confissão e da castidade em si, o livro traz um desafio daí para os pretendentes ao casamento ali, que é daquele encontro em diante viver a castidade até o casamento, praticar a confissão e independente do que aconteceu antes. Independente de ser pais, eles serem pais de 10 filhos. Uhum. Aí o livro propõe esse desafio
desafio para eles, né? De fazer o voto da castidade, se confessar e aguardar a celebração do matrimônio. E como que os casais recebem isso? Porque eu sei que é um desafio muito grande, como você falou, às vezes o casal já está vivendo uma vida sexualmente ativa. Sim. E eles falam, até o casamento, é 2 meses, é 3 meses, é 6 meses. Como que você tem percebido? Porque com certeza tu já viu testemunhos. Sim. Como que tu tem percebido isso? No geral, assim, ó, eles estão de acordo. Eles falam assim, não sei se quando nós vamos fazer a divisão de fichas para pegar os casais, é feita uma oração, a gente sempre fala assim, que todos os casais que nós fizemos até agora, o acompanhamento da catequese, foi obra do Espírito Santo, que ele destinou aquele casal para a gente, né? Porque é uma troca, como já havia até falado um pouco antes, é uma troca de aprendizado. E então assim, ó, por obra do Espírito Santo, acredito, todos os casais que nós fizemos o acompanhamento até agora, sim, eles encararam isso muito bem. Pelo menos para nós foi dito, né? Eles nos falaram assim, não, vamos fazer, e até teve um deles em específico daí, que depois nós até fomos convidados para o casamento daí, porque o 12º encontro é a celebração do casamento. A gente ajuda, a gente tem que estar lá presente e no dia do testemunhando casamento, também. Testemunhando, e assim, talvez se eles têm, não tenho cerimonialista, ou não tenho quem seja o orador, não tenho quem vai fazer as leituras, nós fazemos para eles, né? Toda essa ajuda no dia da celebração. Em um casal específico eles falaram, olha, foi muito show. Nós fizemos, quando nós levamos a proposta para eles, porque no encontro anterior falava já sobre isso, a questão assim, talvez muitos deles chegam ali, eles não têm a ciência de que eles estão vivendo no pecado, entendeu? Que se vivendo assim no pecado, eu digo assim, até a questão de tomar a comunhão, eles não sabem que eles são proibidos de tomar a comunhão, né? E a partir do momento que os encontros vai desenvolvendo isso nele, um dos casais que nós fizemos ali, quando chegou nesse encontro, era a época de quaresma, eles já tinham feito esse propósito para eles mesmos, entendeu? Então, assim, para nós foi muito gratificante, assim, de a gente ver que a gente estava chegando próximo ao fim, mas eles já tinham entendido, né? E, então, assim, por isso que eu falo, é uma coisa que nós gostamos bastante de fazer, assim, essa catequese para os noivos aí. E assim, ó, eu acho muito bonito isso, eu falo porque eu vivi essa experiência. Eu acho que eu nunca partilhei DIP, nem com o DIP, mas já partilhei esse testemunho em encontros de casais, por onde eu prego e os lugares que eu vou, já com jovens também, da questão da sexualidade. Quando eu conheci a minha esposa, eu vinha de uma sexualidade livre, de festas e baladas e mulherada. Minha esposa não, ela vinha de uma vida totalmente diferente, de princípios, de valores, de castidade. A gente se conheceu dentro da comunidade de Betânia, que é do Padre Léo. Então a gente se conheceu, e quando eu vi ela, eu fiquei encantado, eu falei, nossa, que morena bonita, e eu vou ficar com ela. Ainda com aquela mentalidade só de festa, e ela não, e ela... Do desfrute. Eu pensando no desfrute e ela pensando no céu. Mas olha que interessante, lógico, foi todo um processo. Desde a questão para mim começar a namorar com ela, e daí porque a gente estava na comunidade. Primeiro eu tive que viver um período de uma experiência onde eu precisava me encontrar com Deus, me restaurar. No processo de restauração, o Padre Léo autorizou o nosso namoro, então foi algo diferente dentro da comunidade de vida. Foi autorizado numa missa, estava presente o bispo, estava outros padres, e a gente começou a namorar. E eu falo assim, um namoro segundo a ótica de Deus, que hoje a juventude muitos acham que não é possível, e eu digo, gente, é possível sim.
por mais difícil que foi, Dick, foi muito difícil. Porque assim, Flávio, eu vindo de uma sexualidade desregrada, para ela talvez foi mais fácil, para mim já mais complicado. Mas a gente começou a se guardar. E aí o que acontece? Muita gente dizia, não, duvido, estão por aí transando escondido. Só que a gente sabia o que nós queríamos. Foi a tua preparação. Foi, né? a minha preparação. E lógico, entre namoro, noivado e casamento, a gente se guardou. Eu guardei a castidade. Ela era virgem, casou virgem. Eu me guardei durante esse período, levou quase 2 anos. Eu me guardei nesse tempo para ela. E a gente foi vivendo algo tão bonito de conhecimento, de conhecer a alma um do outro. Purificação, né? Tipo, e a gente estava junto, a gente saía, a gente se beijava, a gente se abraçava, mas a gente foi conhecendo a alma um do outro. Vivemos uma experiência que também para minha vida foi muito marcante, que foi a experiência de Sara e Tobias. Então, essa experiência, não sei se vocês já ouviram falar dessa experiência bíblica. Sim. Eu falo, então, eu tive a graça de viver essa experiência. Inclusive, eu assisti algumas palestras ali, que foi semana passada, né? Que teve encontro em São Paulo. O Frei Gilson, doutora Filó, padre Mário Sartori. Foi incrível. Gente, e é uma experiência que hoje o mundo precisa viver. Hoje precisa. Você que está acompanhando, talvez você não sabe qual é a experiência. É uma experiência que mesmo depois de casado, as 3 primeiras noites não consuma o casamento. Apenas vive a oração. A primeira noite para que o demônio seja expulso da vida do casal. A segunda noite para que o casamento seja frutuoso. Tenha filhos, tenha frutos. A terceira noite para que seja aceito entre os patriarcas, entre a sociedade, entre a comunidade cristã. E a gente viveu essa experiência. Eu falo que para mim foi as 3 noites mais difíceis da minha vida, porque 2 anos de namoro e noivado. Eu estava com ela, a coisa esquentava, ó, vai para lá, eu vou para cá e pronto. Agora não, 3 noites, ela dormindo do meu lado, tudo. E a gente ali, suando sangue. Ela rezando, falou, Senhor, que o demônio não tenha lugar na nossa vida. Eu falei, é bem isso, Senhor, que passe rápido essas 3 noites. Seja rápido. Só que, gente, assim, a gente brinca, mas, gente, foi algo tão fantástico, tão maravilhoso, poder se guardar para se entregar de verdade para a pessoa que ama, e ela também. Então, e depois muitos casais que a gente ajudou, não como catequistas de noivo, mas como missionários, porque nós somos missionários, a gente pode ajudar muitos casais, e hoje a gente vê pessoas testemunhando que o casamento mudou, quando um se guardou para o outro, quando esperou o momento certo, porque é a penitência, tudo existe né? momento. A penitência tem um preço. Né? Claro. Tem um preço. Eu digo assim, que quanto mais difícil é a conquista, mais prazerosa ela é depois. Né? Porque realmente é algo que você amadureceu, é algo que você desejou e você trabalhou para que aquele momento acontecesse. Então é a glória, na verdade. Às vezes eu dando um exemplo, fazendo uma analogia, converso com os alunos, eu pergunto para eles, né, e aí, vamos fazer urologia? Às vezes, né, a gente conversa, professor, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu faço cirurgia, se eu faço ortopedia, né, enfim. Daí eu falo, vamos fazer uro, né? Quanto tempo, professor? Não, são 6 anos. Muito tempo. Não. Mas aí que é gostoso. Vai fazer 3 anos de residência, especialização. Daí você faz o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando você está terminando o 3º ano de cirurgião, fala, opa, agora eu sou cirurgião. Depois você é rebaixado de novo. Aí você tem que começar de novo. Você vira R1 de novo. Na verdade é o R4, né? Você já é residente do 4º ano de residência, mas na urologia é o 1º ano. É calouro. Faz mais é calouro. Aí faz o 2º, faz o 3º. Mas é isso, né? É o preço, é o tempo, é a dedicação e são as escolhas que a gente faz, né? Tem um período que você passa vivendo, sonhando e esperando, né? E aí quando você consegue,
chegou ao ponto final, ele acaba sendo mais gostoso. E não perde a esperança, né, Flávio? E aí o prazer quando você chega ao final é muito maior. Né? Porque tu vê a tua dedicação, o teu esforço, e aí tu chega ao final, aí é a contemplação. É a contemplação. Ontem o padre falava justamente sobre isso, inclusive a homilia foi maravilhosa lá aqui na Concatedral. E aí ele falou bastante sobre a esperança, daí ele falou, qual é a cor da esperança? O verde e tal. Aí eu nem me lembrava, eu cheguei em casa depois, a gente voltou lá do último dia da quaresma, da quermesse que foi, né, Flávio? Sim. E ontem não, foi domingo. E aí fui tirar minha roupa, uma camiseta verde por baixo. Lembrou, né? Falei, olha aí, cara, eu cheguei até a me emocionar, assim. Chamei minha filha, mostrei pra minha esposa, falei, olha aqui, papai tava com a camiseta verde hoje. E ele falou bastante sobre a esperança, né? Se você perde a esperança, acaba a vida. A palavra vai dizer que a esperança não decepciona. Romanos 5,5. A esperança não decepciona. Porque, só que às vezes a gente no caminho vai cansando, ou vai se entregando, ou vai vindo as dificuldades e as pessoas abandonando, deixam de esperar. E por deixar de esperar, uma coisa que o Padre Léo sempre dizia, ele falou, na vida a gente começa uma caminhada. Só que a gente não sabe quanto falta ainda para essa caminhada. Só que às vezes está muito mais perto você continuar caminhando e chegar na glória do que você desistir e voltar para o início. Às vezes a gente sofre por quê? Porque a gente desiste e tem que voltar um caminho muito mais longo do que se continuasse. E eu acho que isso vale muito para o relacionamento, vale muito para a família, vale muito para os filhos, vale muito para o casal. O recomeço é algo que eu acho que talvez é o que mais tira a gente do centro, da zona de conforto, né? Quando você está fazendo algo e você tem que recomeçar. Tá na metade, ou tá 30% concluído, ou 80%. E eu lembro quando eu era adolescente, criança, que jogava videogame, tava no final da fase, às vezes tinha aquele último obstáculo, morria. Tinha que voltar à fase do início. Então, isso foi um aprendizado de resiliência mesmo, né? E às vezes acontece isso, por exemplo, em cirurgia. Você está fazendo algo, vai, e de repente chega num ponto que, poxa, não está legal, o paciente tem uma anatomia mais difícil, é um caso mais complicado, às vezes você tem que parar, soltar ponto e retomar. Então, é uma decisão assim que nos traz uma maturidade muito grande, né? E uma decisão realmente de que quantas vezes a gente tem que recomeçar. O pessoal hoje vive muito uma cultura assim do descartável. Né? Isso. Tipo, eu mereço ser feliz, então não preciso tolerar determinadas coisas. Né? Uhum. E aí assim, o meu relacionamento não deu certo, não tô feliz aqui. Separa. Tipo assim, não sabe talvez buscar, nem que seja uma ajuda externa, né? Para que aquilo tenha frutos, né? E desiste, né? De uma coisa que talvez poderia ser fácil de consertar e ter uma vida feliz, mas não. Separa, cada um pro seu lado. Então assim, não sei se é uma base de família ou se é tipo um modismo mesmo. Não deu certo, separa e pronto. É mais fácil do que tentar continuar, né? Vão virando uns jargões mesmo, né? A gente vê pessoas falando isso. Sim. Eu vou casar, mas se não der, separa. E aí que tá não entenderam nada, né, Flávio? Problema dos relacionamentos hoje, né? Eu vejo que as pessoas hoje elas não sabem lidar com a frustração. Porque o relacionamento frustra. Porque às vezes a gente espera uma coisa de alguém e aquele alguém não corresponde. Então vem a frustração. E eu tenho observado isso, Flávio, que hoje, principalmente adolescentes, futuros noivos, futuros casais, ou os que foram adolescentes há pouco tempo e que agora estão entrando nessa fase adulta e de relacionamentos, diante da primeira frustração, desiste. Porque não aprendeu a lidar com o não aprendeu a lidar com a dificuldade. Diferente de nós pegarmos, por exemplo,
pessoas que hoje estão com 40, 50 anos, que passaram por uma fase diferente e que não se entregam tão facilmente. É aquilo que nós já falávamos em algumas lives. Hoje a gente vê uma geração Nutella. Diante da primeira dificuldade, abandona tudo e não quero mais saber de nada. Isso aí já vem na própria educação, né? A infância, onde você define essa formação mesmo da criança, entendeu? Criança que você não dá limite, na hora que ela ouve um não lá com 18, 20 anos de idade... E vai ouvir muito. Vai ouvir, ela já... não, tô em depressão, já começa, né? Isso aqui não serve para mim. Não estou falando que, né, assim, generalizando, mas é justamente isso. Então, se essa criança lá com 4, 5, 8 aninhos tivesse entendido, eu não estou falando isso para uma criança de 1 ano, tá? Criança de 1 ano a gente ensina, mas de uma maneira menos categórica do que para uma criança de 6. Sim. Criança de 1 aninho, se você puser ela em cima de uma mesa, ela vai andar, vai brincar, vai pular. Agora, você não pode ter uma criança de 6 anos de idade subindo em cima de uma mesa, andando em cima de um lugar, né, de refeição sagrado. Então, e se você deixa? Não, coitado, ele vai fazer isso com 2, com 3, com 6, com 10 anos de idade. Na hora que você for pegar e tirar da mesa, fala, não, como assim? Até agora você me deixou ficar aqui em cima da mesa. Agora não pode mais? E agora não posso? Né? Eu acho que isso tem um ponto que eu já quero aproveitar também e perguntar para ti, Flávio. Se nesses encontros é trabalhado a questão pais e filhos, no quesito que hoje a gente vê adolescentes que ainda dormem na cama dos pais, porque nunca foi tirado. Não estou dizendo aquele caso esporádico que de repente, foi uma noite, estava lá, dormiu com os pais, estava com medo, ou aconteceu alguma coisa. Não, estou falando de casos rotineiro, que todos os dias, o ano inteiro, o adolescente ali com 13, 14, 15 anos, ainda dorme no quarto dos pais. E tem um tema específico, um dos encontros, ele trata da educação dos filhos, né? E aí ele é um tema abrangente que fala de relação de pais e filhos. E aí fica mais por conta da experiência do casal de catequista daí, de compartilhar os seus ensinamentos do que é a criação dos filhos em si, né? No caso nosso, como catequistas, né, nós nunca adotamos essa prática. Desde quando nós tivemos nossa primeira filha, né, que ela já está com 14 anos, tanto essa questão de... Está namorando já, Flávio? Vamos pular essa parte. Deixa para mais tarde. Não sei, mas está começando a querer. E aí, assim, quando nós fomos ter a primeira filha ali, a questão, não faça a criança dormir no colo, que senão depois ela, ninando ela, que senão depois não ela não vai querer dormir sozinha. Então, assim, nós cuidamos disso desde o começo, né? Não que nós não dávamos carinho, né? Óbvio, você amamentava, botava para lotar e fazia um chameguinho, mas assim, vou colocar para dormir, antes dela dormir, colocava no berço para ela se virar sozinha. E nós tínhamos por esse princípio, criança não dorme na cama dos pais, né? Mas isso afeta alguma coisa? Eu acho, assim, para mim, eu acho que tira um pouco da liberdade dos pais e assim, até pela questão da criança em si, eu não acho que seja uma coisa legal, né? Eu acho que educa, filhos, né? Eu acho que educa. Mas não o filho, educa o pai e a mãe. Porque eles precisam entender que o mais importante dentro da casa são os dois, é o casal, não é a criança. Com certeza. Não é, Flávio? A criança vai entrar nesse meio, a criança vai participar desse ciclo familiar, mas ela veio para constituir essa família. Né? Ela foi gerada através da concepção, né, de um espermatozoide, de um óvulo, de um homem, de uma mulher que se amam e que resolveram ficar juntos e, pela obra de Deus, tiveram essa criança. Então, eu acho que educa mais o pai e a mãe mesmo do que a criança.
Sim. Eu e minha esposa temos por princípio assim, a gente sempre, íamos na missa, sempre reparávamos, tipo assim, chega na missa, senta o pai e a mãe de cada lado e, vamos dizer, os 5 filhos no meio. Nós não, nós nunca adotamos um ao lado isso. do outro. O pai e a mãe do lado do outro e os filhos que vão ao lado, né? Porque assim, os filhos parece uma coisa boba. Para separar os parece pais, uma coisa mas boba, sim, né? E isso é uma coisa que nós sempre carregamos por princípio. Talvez a gente vai, senta na missa, talvez o filho menor, né, de 10 anos, quer ficar no meio dos dois, do pai e da mãe ali abraçadinho. A gente pega, põe ele do lado, né, para não ficar entre os pais, né? Isso é uma coisa por princípio que assim é uma coisa que eu trago dos meus pais, né? E meus pais nunca fizeram isso. Era ele e a minha mãe a vida toda de mão dada e os filhos ao lado, e sempre foi assim. E eu acho que é o exemplo que a gente traz, né? Que eles fizeram, que para eles deram certo, né? Eles, semana retrasada, fizeram 50 anos de casados, fizeram a renovação dos votos, tudo. E é uma coisa que aí a gente traz por princípio que nós adotamos assim e que eu acho que dá certo. Daí. A unidade, né? Mostra a unidade, né? Homem e mulher, e que eles estão seguindo aquilo que eles se propuseram realmente. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. E aí, já aproveitando o gancho, tem algo que eu assim, me chama muito a atenção. A gente até comentar um pouco agora sobre paternidade, que seria até o tema do nosso outro podcast por conta do fim de semana, né, Flávio? Dia dos Pais. Eu vejo sacerdotes, enfim, né, até mesmo Papa, bispos, falando sobre filhos, sobre como criar os filhos, sobre relação pai-filho, mãe-filho. Eu aprendo tanto, pessoas que nunca tiveram um filho, né, eu digo, físico, vamos dizer assim, do teu sangue, vamos dizer assim, né? Sim. E com tanta sabedoria, com tanto discernimento, eu falo, poxa vida, o exemplo é Jesus, né? Como Filho de Deus. Então, é algo que parece que é tão simples. E como eu vivi a paternidade viva, tive 3 filhos, muitos conselhos se encaixam tão perfeitamente que parece que o padre já é pai há 40 anos. Por que isso? Só fazendo uma observação nessa questão, esses dias eu ouvi uma coisa que eu achei assim, um absurdo tremendo. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, mas que eu vou na missa escutar um padre falando de como fazer com a família se ele nunca teve uma família? Como educar um filho se ele nunca teve um filho? Eu achei uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi de uma pessoa assim nos últimos anos. Porque assim, o conhecimento, o grau de estudo que eles têm, assim, é uma coisa absurda, né? Uhum. E não tem... eu acho que isso é mais uma desculpa, talvez, para não frequentar, não procurar se inserir numa religião do que qualquer outra coisa. Porque não tem e aí entra um outro ponto. Não teve filho, mas foi filho. Ele foi filho. Como Sim. filho, ele passou por essa fase de estar com o pai, com a mãe, de viver isso em família, de valores. Ele teve e tem uma família. E tem uma família. E sem contar que depois, uma coisa que o próprio Jesus dizia, aquele que deixa o pai e a mãe para me seguir vai ganhar 100 vezes mais ainda nessa terra. Então, quantos pais e quantas mães que adotam os sacerdotes? E quantos filhos que também adotam os sacerdotes para se orientar, para conversar. Então, essa experiência, quer dizer, eu não tenho a experiência na carne de ter um filho, mas tenho a experiência, seja ela espiritual, mas também a experiência de vivência, porque vai conversando, e aí eu acho que entra um detalhe de que, por exemplo, eu como pai, eu vou ouvir o problema dos meus filhos.
Ah, eu tenho 2 filhas, então eu vou ouvir o problema das minhas 2 filhas. Um sacerdote, ele vai ouvir o problema de vários. E aí ele vai poder pegar essas experiências de, ó, isso dá certo para esse, então pode ser aplicado também como uma regra para ajudar esse. Isso não dá certo. Lógico, tem a questão do estudo, mas eu acho que esse contato, esse relacionamento, essa vivência é que vai trazer essa maior experiência para tudo isso. Sim, com certeza. Com certeza. E o que você acha, Flávio, da paternidade? Qual que é a tua experiência? Conta pra gente um pouquinho aí, quem é o Flávio pai? Paternidade, assim, ó, ela começa como um sonho, né? Você sonha em ser pai. Eu me lembro, assim, desde a época de novinho, de seus 10, 12 anos, eu ia para as festas da família, assim. Eu lembro que eu ficava com meus primos mesmo, que eram bebês na época, assim, eu ficava com eles no colo, para cima e para baixo. Eu adorava, eu curtia aquele momento de ter uma criança segurando no colo, brincando, poder brincar com um bebê, assim, né? E isso foi uma coisa que eu sempre sonhei, ter um filho meu, né? E o Flávio pai, ele é um paizão. Eu vejo que eu reproduzo muitas coisas que meu pai fazia comigo, nas brincadeiras, de pegar, lutinha, de brincadeira mesmo com as crianças, né? E os filhos, não tem explicação para dizer o que eles representam na vida de um casal, de um pai ou de uma mãe em si, assim, né? Eles são uma graça, uma bênção que Deus coloca ali para alegrar a casa, para trazer movimento para aquela casa, né? Eles trazem vida, né? Vida, exato. Luz, se nós energia, aprendizado pra gente, quanto aprendizado, né? A cada dia que passa, eles trazem uma situação, uma vivência nova ali que te mostra alguma coisa, que te faz uma reação que é diferente do dia anterior, né? E essa coisa dinâmica que é ali é uma coisa inexplicável, né? Do ponto de vista, assim, de vida, de sensações e momentos, né? É uma coisa, a melhor coisa do mundo, né? É bom demais. E hoje, como que a própria pastoral familiar, ou também o Flávio, como que analisa, porque cada tempo suas dificuldades, mas os desafios modernos, como hoje, se nós pegarmos a questão do individualismo, a questão das redes sociais, como que isso tem impactado a família e como que a pastoral ou os movimentos têm trabalhado isso dentro do lar? Porque se nós pegarmos hoje, época dos nossos avós, era um tipo de problema. Época dos nossos pais, outro problema. Nossa época, outro problema. Agora dos nossos filhos, individualismo, rede social, fechamento. Como que a pastoral avalia isso, ou como que ela trabalha isso? O que pode trazer de orientação para os pais que estão nos assistindo? Os desafios, assim, eles, com o passar do tempo, eles sempre têm, né? Mas eles vão mudando de acordo com a época, né? Nos dias atuais, essa questão do celular em si, das redes sociais, é uma coisa muito complexa, né? Mas é o controle, né? O que a gente sempre fala, sempre orienta, é assim, não se deve tirar, mas sim controlar, né? Um controle mais efetivo, seja com limitações de horas, seja com visualização do conteúdo que está tendo, né? Porque assim, não dá para deixar totalmente aberto sem saber o que teu filho está 4, 5 horas por dia trancado no quarto vendo no celular, né? O que chega na tela do celular ali, se o pai ou a mãe não tem uma limitação do conteúdo... É um campo aberto demais. Meu Deus, demais. Eu estava vendo agora, essa semana, influenciadores digitais que estão sendo denunciados porque estavam utilizando crianças e adolescentes para a criação de imagens e conteúdos de sexualização, onde era postado em grupos de pedófilos.
Gente, olha o perigo disso. E quantos, de repente, desse vai chegar numa criança aí de 10, 12, 13 anos que não tem noção nenhuma e que é difícil, é um desafio São muito vítimas, grande né? para a As família crianças são hoje. vítimas. São A vítimas. criança não sabe o que está acontecendo. Se ela não for instruída, se ela não for orientada, se ela não for monitorada... Mas como vai orientar acontecer. esses pais para que eles orientem seus filhos? É a questão do monitoramento, de ficar em cima de... Assim, ó, para começar, Ter o controle, né, Flávio? tanto na conversa quanto no conteúdo, né? Você tem Isso. que conversar, tem que explicar e tem que, tipo, trazer ele para um caminho que, assim, a gente, os pais em si, ele não pode, assim, nem tem condições de estar ali 24 horas vigiando. Sim. Então, o quê? Primeiro você tem que conversar e explicar o que ele pode fazer ou não. Não só a conversar, mas fazer ele entender, partir até mesmo dele. De que mesmo ele estando sozinho vendo o conteúdo, ele tem um discernimento necessário e suficiente para saber, é legal ver isso ou não ver? Né? Será que meus pais já conversaram comigo a respeito disso, eles vão estar gostando que eu esteja vendo isso ou não? Né? Primeira coisa, ele tem que ter esse discernimento próprio criança, porque assim, um adolescente de 12, 13, 14 anos já não é uma criança tão imatura que ele não Inocente. saiba distinguir se aquilo ali é legal ele está assistindo. Se ele está fazendo algo errado ou não, Ele né? Vamos dizer assim. total já sabe. consciência de saber, né? Então, assim, tem que começar a embutir Sabe. na cabeça dele se aquilo ali é legal para ele ou não. Se é uma conduta que é ok ou não, né? A partir desse momento, assim... Mas ao mesmo tempo também o que é comum muitas vezes vai se tornando normal no meio onde é disseminado. Certo? Aí Por um risco exemplo, grande. pornografia. Pornografia é a coisa mais comum que tem em grupos de WhatsApp hoje. Que é algo que me corrói por dentro, porque realmente eu não vejo mais, não faço questão. E eu vejo que acontece em todo grupo, principalmente grupos só de homens, grupos só de mulheres. E aí você fala, poxa vida, mas e todo mundo posta e reposta e envia? Mas isso Quer dizer, você tem o discernimento para saber que isso não é bom. Que não é bom, que é pecado, né? E que isso não deve ser alimentado. Mas faz. Você faz aquilo que você não deveria fazer e não faz aquilo que você deveria fazer. Como dizia Paulo, né? Então, aí você vai responsabilizar a criança. Mas isso seria um desvio de padrão? Do desejo. Seria uma mudança de... Desvio do desejo carnal, da carne, esquece do restante, né? Esquece que Vive pra o carne, ser humano vive não pra é mundo. só carne, né? Mas eu vejo assim, ó, não sei se não é a maioria, mas eu vejo que atualmente, assim, até a questão dos adolescentes em si, óbvio que tem ali uma parcela que ainda não liga para nada, vamos dizer, mas tomando como parâmetro o último acampamento que nós fizemos, que ele era o Joano, que foi de idade de 14 a 17 anos, conversando com os adolescentes que nós tivemos contato ali na família, a senhora, dos 17 que nós cuidamos ali durante 4 dias, essa questão da pornografia enraizada deles ali, acho que eram 2 ou 3, sabe? E assim, eles tinham Muito mais no meio adulto do que adolescente. Eles tinham Isso é um dado consciência, importante. Eles tinham total consciência de que aqueles que estavam praticando ali, que tipo assim, que era errado o que eles estavam fazendo. Olha Que talvez em muitos dos casos eles faziam, sabiam que estava errado e depois iam tentar até assim, um deles específico ia procurar confissão para poder se redimir daquilo ali. E foi uma coisa que eu achei muito interessante, assim, de ver adolescentes daquela idade ali falando nisso, né? Mas será que esse aí já não é um meio um pouco tendencioso também? Já não eram adolescentes pré-selecionados, já com princípios mais bem estabelecidos, né? Talvez. Eu acho, mas, questionamento. Assim, eu vejo que talvez era uma questão mais familiar. Porque Isso. assim, ó, mas é familiar, né, Flávio? Então, Mas
da família que já faz a diferença na vida daquele jovem. Eu vou além do que você estava falando da criança, do que você conversa com o filho, do que você orienta. Eu acho que vou além falando que é o que a gente faz. Então, se você sai para jantar com o teu filho, né, com seus filhos, com a tua esposa, e cada um pega um celular, você vai estar mostrando para ele que aquilo ali é correto. Né? É normal. Que aquilo é normal, que pode se fazer, que não tem nada demais, porque a comida vai demorar 1 hora para vir. Então vamos ficar ali conversando 1 hora. É muito tempo. Deixa eu ver meu Instagram rapidinho, responder meu WhatsApp, deixa eu me atualizar aqui nas fofocas aí. Vai virando costume, né? E aí entra aquela questão que a pessoa deixa de ser família e começa a viver as famílias. Cada um no seu mundinho, cada um no seu quarto, cada um na sua televisão, no seu computador, no seu celular, mas não tem mais esse momento de estar junto, de unidade. E que se nós olharmos, era tão, eu vejo assim hoje, era tão bonito quando olhava os avós e tudo, que a família se reunia ao redor da mesa e que ali conversavam, ali contavam histórias do que aconteceu durante o dia ou durante a manhã, planejavam juntos. Hoje não se tem mais isso. Ou quase não se tem. São raros os casos em que a gente consegue ver a família. E eu vejo assim, é um desafio isso hoje. Eu estava vendo um post de uma pessoa esse fim de semana do Dia dos Pais, e um cara que me inspira, e ele tava brincando com os filhos e tudo mais, e daí ele falava assim: você tem que fazer isso com seus filhos, você tem que entrar na pira deles, desse jeito, sabe? Aí pega, faz aviãozinho, rola, se joga no chão. E eu fiquei olhando aquilo, falei, cara, que legal ele tá colocando isso, um cara que, né, é formador de opinião. Eu sempre fiz isso com as crianças, e às vezes eu me via assim e falava, poxa, quem me vê vai achar que eu sou um bobo, né? Parece que tem 3 anos de idade. Mas não, é porque eu já fui criança e eu sei que isso é gostoso. Né? Você participar da imaginação. Vai criando memórias. Vai criando memórias, participar daquela imaginação da criança, sabe? E daquele contexto lúdico. Às vezes ela tem medo, daqui a pouco ela tem coragem. E é muito, muito gostoso isso. Então... Falando isso aí, eu lembro da época que eu era criança, adolescente, que eu fazia com meu pai, tipo, lutinha. Eu lembro da fase que eu era pequeno, que ele aguentava com os 3 irmãos juntos, e depois nós fomos crescendo, um fora derrubava ele. Eu lembro disso até hoje, né? Que é momentos, memórias que você cria da época que, tipo ali, imagina, passei até os 22 anos que eu morei dentro da casa dele, que a gente não tinha celular, né? Na nossa época. Tempo bom, então, né? Assim, a gente tinha que inventar o que fazer para estar junto ali e passar o tempo, né? Porque não tinha o celular e televisão, né? A gente também não gostava tanto de assistir televisão, então assim... Gostava de brincar, né? Brincar. E os 3 piá e o pai ali era uma correria o dia todo. Ele chegava aos finais de semana. Eu brinquei de carrinho até 14 anos. Sim. Era outro tempo. Minha filha está com 14 anos. Hoje a gente estava conversando sobre, não sei se vocês viram o movimento que teve ali no Congresso. Hoje, você viu? Você estava na estrada, viu? Não cheguei a... Não, agora, final do dia, não. Ainda não. Algo impactante, hein? Eu vi uma partezinha da... Eles fizeram uma reunião ali, uma sessão solene para receber São Miguel Arcanjo, orações. Interessante. Não, algo assim incrível, impressionante. Claro que católico, né? Mas assim, a gente tem que pensar que eu sempre penso em Cristo, né? De repente já é o primeiro passo aí para a mudança que precisa. Não. Meu Deus. Um deputado foi falar e ele falou assim: essa casa nunca esteve com tanta paz como hoje. Eu até me arrepio, cara, porque eu olhei aquilo e falei, realmente. E aí o pessoal do Instituto Hesed, as irmãs, orando, cantando, foi... Eu digo que para mim um marco dentro
de um local ali de tanto conflito, de tanto problema, de tanta corrupção. A gente vê pessoas ainda bem intencionadas levando, né, a palavra de Deus. E não está 100% perdido ainda. de jeito nenhum, eu acho que isso foi... Uma ponta ainda, né? E sabe o que eu achei, assim, até de certa forma preocupante? Estava até olhando antes de vir para cá agora, uns 15 minutinhos ali, antes de eu tomar, né, enquanto eu tomei banho e depois. Não teve opinião da crítica, da oposição, nada nesse sentido, sabe? Não sei porquê. Eu achei muito estranho isso. Mas está tudo quieto. Tudo quieto e assim, por qualquer movimento, as pessoas... Dá muita briga. Muita briga, vem em rede social e os haters e, né, começa a desenterrar coisas que às vezes não tem relação nenhuma da pessoa que está envolvida. Mas vamos torcer que seja um bom sinal. Não, eu achei que o Espírito Santo estava lá no Congresso hoje. A população em geral, assim, independente do qual forma da palavra de Deus, assim, né, independente de que forma, eles estão vendo que há uma necessidade, uma procura, né? Independente de qual... Não, independente. Mas, assim, eu acho que, no geral, o pessoal está vendo que, tipo assim, a coisa está crítica, né? Tá, assim, um tanto quanto assustador. Está difícil, imagina assim. E aí eu acho que o pessoal está, assim, então, de fato, procurando e vendo que há a necessidade de buscar algo para dar uma solução um pouco melhor, né? Pelo menos um rumo, né? Uma rumo, esperança, de fato. E por isso que eu acho que é assim, né? Não vamos falar nada, vamos deixar, porque assim, é uma necessidade urgente, né? O Brasil é um país, aproximadamente 75% de população cristã, né? Considerando católicos em torno de 100 milhões, metade, e protestantes mais 25%. E aí, voltando ao que eu estava falando, a minha filha de 14 anos, durante, né, foi no horário do almoço, a gente ficou com a televisão ligada e vendo. Ela falou assim, só tem um ponto aí, né, o Brasil é um país laico. Eu falei, meu Deus, com 14 anos brincava de carrinho. E minha filha conseguindo ter um olhar crítico sobre algo tão sério, né? Eu falei, sim, filha, com certeza, tem esse ponto, né? Teve adoração a Maria, teve, sabe, próprio, né, São Miguel Arcanjo, como um grande guerreiro, vencedor de batalhas e tudo mais, que os protestantes acabam não tendo esse entendimento. Mas eu vi muito além disso. Eu não consegui ver algo... Por mais que o Estado é laico, mas ele é feito de pessoas que têm crenças. Exato. Não, e assim, o centro, né, vamos dizer assim, o pilar mestre mesmo, a solidez disso tudo está em Cristo. Sim. Isso é o mais importante. E a Bíblia é uma só, e o nosso Deus é um só. Então, a busca é pela salvação. Talvez, né, muitas pessoas querendo um mundo melhor aqui, né, Flávio, também, que a gente sabe que a gente precisa e nós nos preocupamos mais com né, com os nossos filhos, com os nossos netos, do que com nós mesmos, vendo a situação atual do mundo, guerras, conflitos, mortes, crianças sendo mortas sem nenhum escrúpulo e enfim, né, pedofilia e tudo de pior que existe, aborto e tudo mais. Então, sabe, assim, eu vi que foi um respiro tão importante, sabe? A minha percepção que eu tive hoje foi de algo, e eu não sabia que ia acontecer. Tanto é que a hora que eu vi, eu acabei compartilhando com o pessoal. Eu falei, quem puder vai entrar e vai ver, e não só depois, eu vivi aquele momento ali. Sim. Vivi aquele momento. Eu acho que é essa questão mesmo, assim, o mundo todo, todas as pessoas, eles estão vendo que há necessidade de procurar algo, porque a situação está crítica, né? Crítica assim, em todos os sentidos, né? Seja as guerras, sejam assim,
ninguém liga para nada. Para Todo nada. mundo A indiferença. Tem um individualismo assim, eu só quero saber, meu, se Do eu meu, tô bem, de mim. tá bem para mim, tá beleza, o resto não me interessa, né? A grande maioria tá nessa concepção, né? E então eu acho que assim, esses movimentos, não sei, posso estar enganado, a busca geral das pessoas por algum movimento para a intensificação do que é realmente Jesus, eu acho que está crescendo em geral nas pessoas. Sim. Né? Pelo menos eu tenho notado isso de alguns anos para cá, eu acho que isso está um ponto positivo. Né? Eu acho que tem crescido essa busca por algo. Né? Talvez pelo próprio contraste, né? A consciência surge no contraste, esse contraste de um mundo tão catastrófico, tão pesado, tão maldoso, as pessoas falam, opa. Só que por outro lado, a gente sabe que tem muitos anticristos por aí, né, Flávio? Mas a grande minoria, sim. Nós não temos que pensar por esse lado, nós temos que levantar a cabeça e crer e adorar aquilo que, naquilo que nós acreditamos. Trazer mais gente para o que a gente acredita, e eu acho que o ponto é esse, né? A gente fazendo a nossa parte, tentando trazer alguém dependente do meio que ele queira participar, mas fazendo ele acreditar em algo que possa ajudar, seja as famílias ou seja a pessoa como ele em si, eu acho que está válido. Com certeza. Eu cito porque assim, eu não vi blasfêmia com relação a isso. Sim. Isso que eu achei, eu fiquei bem assim, falei, poxa vida, que bom. Como assim? Né? Mas enfim, vamos ver que vai ter muita coisa aí. Hein, Flávio, como você falou que já faz muitos anos que você trabalha ligado às famílias. A gente sabe que não tem família perfeita. Sim. Mas tem famílias que lutam apesar das falhas. Falhas normais. Eu queria saber de você, tem algum testemunho seja assim, que você falou, puxa, olha, essa falha estava destruindo essa família, mas eles conseguiram superar, conseguiram mudar, conseguiram se perdoar, conseguiram começar de novo. Tem algo assim que você viu e que marcou para você e que você pode partilhar com a gente? Olha, nesse ponto específico ali eu vou até falar assim, não seria um testemunho, mas uma experiência nossa mesmo de vida, assim. Até que eu, no começo até falei, tudo que você faz para a sua família, independente se é só você em casal mesmo, ou se é buscando algo externo para te ajudar, eu acho que é válido. Até agora, partilhando dessa questão, eu e a esposa, nós tínhamos um problema, assim, até não sério, de relacionamento, mas assim, de diálogo. Né? A gente muitas vezes talvez começava uma discussão do nada e um ponto pontual de uma coisa aqui, a gente buscava coisas passadas. O orgulho falava mais alto, né, Flávio? E aquilo aumentava uma discussão que era pontual por uma coisa muito besta. Né? E isso assim, aí você ficava um dia, 2 dias, talvez ali meio bicudo um com o outro, e aí a gente viu um dia, até minha esposa falou assim, olha, eu acho que a gente tinha que procurar uma ajuda externa para conversar a respeito disso, para ver se a gente conseguia resolver. Nós fizemos um bom tempo daí assim, não um bom tempo, mas durante um ano, uns 15 meses, nós fizemos um acompanhamento com uma psicóloga para conversar a respeito disso. E foi um ponto muito positivo para a gente. Ali a gente viu, depois da segunda, terceira reunião, quando a gente estava talvez começando uma discussão que vinha um ponto desse, a gente conseguia parar, pensar, falar, olha, isso a gente está voltando naquilo, sabe? E foi uma coisa que ajudou a gente muito numa maturidade do diálogo. Muito bonito, né? Muito bonito a humildade da tua parte em compartilhar isso. E quem que nunca passou por isso? Sim. Né? Não, e pode perceber que geralmente os grandes problemas começam por coisas bobas, coisas bestas que às vezes não resolvidas, quer dizer, vai crescendo e se torna um monstro. Que aí, tipo, você traz assuntos que não tem nada a ver com a situação específica, aumenta a gravidade da discussão, sendo que é desnecessário, né? Coisas que ficou no passado, que
talvez se você conseguir parar no momento, até pode conversar sobre aquilo, pode, né? Mas conversar de uma forma daí amistosa, não como um debate, né? Mas sim conversar, olha, fazia isso e não era legal. E muda, né? E não é uma disputa, gente, né, na muito verdade. positiva, daí assim que deu outra visão quando a gente vai iniciar uma discussão, que hoje daí já quase não são mais frequentes, né? Eu acho que é um ponto muito positivo essa questão da colaboração externa, da outra pessoa talvez te mostrando um ponto que o casal na hora não consegue enxergar, sabe? Mas aí entra algo que o Jeep falou agora, que é preciso muita humildade para humildade, aceitar, porque humildade, assim, tomada de consciência mesmo, né? Tem a letra de uma música que diz: te vejo com os seus olhos, assim como você me vê com os meus olhos. Então é mais ou menos isso. eu acho que seria profundo, né? Já pensou tu se enxergar com o olho do outro? Aí entra aquela coisa, muitas vezes eu visto pelo outro não sou eu mesmo. Sim. Sim. Então, se a gente pudesse se enxergar, eu acho que seria algo que ajudaria muitos casais aí para mudar muitas famílias a subir um novo patamar, né? Sair da superficialidade e ir para uma profundidade maior do relacionamento. Eles tocaram na questão família hoje também lá no Congresso. Achei que foi assim, bem significativo também, né? A importância de se ter família, de se construir famílias, de se pensar na família como o alicerce da sociedade, né? A família é a base geral, né? Desde princípios que você vai ter, até para a questão de tudo, de honestidade, de comprometimento, de discernimento, de vivência, né? De experiências que você vai passar para outras pessoas, né? Se você não tem isso, experiências vividas no seio de uma família, fica meio solto, né? Não que tu vai ficar perdido, mas assim, tu não tem a vivência que você vai poder compartilhar com outras pessoas, né? Ô Flávio, e na tua concepção, quem é a família? O que é a família? Quem é a tua família? A família, a família são pessoas que estão ao seu redor, que te querem bem, que estão para contribuir. Ela pode ser não necessariamente sua esposa, seus filhos, primordialmente eles, né? Mas não somente eles. Podem estar ali amigos, outros parentes, mas assim, toda e qualquer pessoa que de fato te queira bem, que te quer bem e que te faz bem, né? Obviamente. Apesar de nos conhecer. Sim. Eu acho que aí, eu quero bem você apesar de te conhecer. Porque eu vejo assim que a família, às vezes, é isso, é uma escolha diária. Quer dizer, eu conheço as tuas limitações, as tuas fraquezas, as tuas falhas. E o passado, David? E o passado? Meu Deus! Mas ainda eu escolho gostar de você contigo e te e amar. estar contigo. Olha que bonito. Basicamente isso, né? São pessoas que você gosta, que você gosta não só da pessoa, mas de estar com a pessoa a todo e qualquer momento, né? Que você tem admiração e pessoas que te fazem bem, né? Isso tipo assim, família na sua forma mais extensa, né? Muito bom, gostei da tua resposta e realmente foi algo que agregou, né? Tá agregando pessoas que... E o te querer bem não é só te falar coisas boas, não, né? Muito pelo contrário, né? Eu até digo assim, talvez hoje todo mundo tem o seu trabalho, tem a sua vivência fora da casa, da sua família, né? Os teus amigos trabalham, talvez tu passa mais tempo quase com eles do que tua família, né? E, assim, são pessoas que te fazem bem, que te querem bem, né? Eles não têm o porquê você não trazer eles para o teu lado como se fosse um carinho de familiar, né? E se não quer bem, Flávio?
Porque é fácil amar quem ama a gente, né? Assim, ó, até minha esposa fala assim, você não liga muito para as coisas que você ouve ou que falam de você. Eu sou assim, uma pessoa bem tranquila quanto a isso, assim. A pessoa, talvez não goste de mim, mas não me faz mal ou não me prejudica em nada, ou mesmo que prejudica, mas assim, pra mim tá legal, né? Você tá com o teu coração tranquilo. Bem de boa, eu não tenho assim, sou uma pessoa que não consigo guardar rancor, lembrar como tipo, essa pessoa me fez isso um dia, não quero o bem. Não, para mim eu sou bem tranquilo quanto a essa parte. Não alimenta esses não, sentimentos, de forma alguma, né, destruidores ou né, negativos, vingança. Para mim, assim, eu sou bem tranquilo, tipo, a galera fala, parece que entra num ouvido e sai no outro. De fato, entra num ouvido e sai no outro, eu não consigo ficar com mágoa daquilo, ou receoso, tipo, um dia essa pessoa fez isso, eu não quero ela próximo. Eu também evolui bastante nesse sentido, isso faz tão bem pra gente, né? Isso faz tão bem porque vai deixando o nosso coração mais leve, mais tranquilo e assim. Eu vejo que é aquela coisa, se eu te oferecer algo bom ou te oferecer algo ruim, é a questão de você aceitar ou não, é como um presente, eu te dou, você aceita se você quer. Aí entra a questão de, se eu te oferecer algo bom, quero, não quero, ou se eu te oferecer algo mal, você diz, não, eu não quero. Isso é ter essa evolução de estar em paz. E, gente, a conversa está tão bacana, mas que nós já estamos nos aproximando aí da reta final, mas não podemos, lógico, terminar sem antes também ouvirmos a mensagem do DIP, né? Já estamos pegando como costume todo final de programa uma mensagenzinha, e hoje especial, então, sobre a família, sobre esses relacionamentos, e depois, lógico, vamos ouvir o Flávio também deixando a mensagem dele. Deixa eu só contar fazer um relato do que eu vivi essa semana. Isso foi assim, agora ontem e anteontem, né? Eu fui à missa e no domingo e na segunda-feira, na minha frente tinha criança junto. Uma criança de 1 aninho e pouco, que estava com a mãe. Aí a mãe colocou ela no banco, em pé, e essa criança ficou com o celular durante a missa. Sim, a gente até entende, né? Porque a mãe quer se concentrar e tudo mais, e conseguiu deixar a criança um pouco mais calma, mas a criança, ela dava uns gritos assim, no meio da celebração, e chamava a mãe. E aquilo me chamou tanta atenção, porque eu falei, poxa, a mãe está do lado, mas provavelmente ele está gritando porque a mãe não ouve. Como que será em casa? Será que a mãe também está ao lado e não está ouvindo, por isso que ele se acostumou a gritar? E quando ele grita, a mãe dá atenção. Então, quando ele falava baixo, ela não ouvia. Quando ele gritava, ela voltava a atenção para ele. E aí ontem uma bebezinha, não tinha 1 aninho, no colo de um casal, assim, bem na minha frente. Eu cheguei um pouco atrasado. E essa bebê tava com uma bexiguinha, um balão de aniversário, murcho assim, só com um pouquinho de ar dentro. E aquela bebê começou a interagir comigo, e ela me dava assim para brincar, e eu brincava com ela, e ela dava risada. Aquilo foi assim, quase todo momento que eu fiquei ali, e eu não conseguia deixar de dar atenção para a criança, porque falei, não pode, é Deus falando comigo, né? E ela tentava brincar tinha outras 2 pessoas do meu lado, e as pessoas aí não davam atenção para ela. Aí depois que eu dei, eu falei, bom, agora eu vou parar. A criança não vai, né? Não vai entender. Ela não vai entender, coitadinha. E aí foi e com um balãozinho de aniversário. Quer dizer, uma criança que também podia estar com o celular. E não estava. Que diferença, né? Criança... Mas é questão de escolhas dos pais. Super amorosa, entendeu? Ficou, ali eles trocavam de colo um com o outro, daqui a pouco deram mamar para a criança, mas a criança se comportou super bem. Claro, criança, né? Ela queria falar algumas coisas, ela
mas me chamou muita atenção. E foi assim, um dia e no outro. Mas é isso, muito bom. Foi, mais uma vez, muito gratificante estar aqui. Gostoso, um papo aberto, né? Onde nós lidamos com a verdade acima de tudo. Então aqui não tem mentira, nem mentirinha, nem conversinha errada. Aqui é literalmente onde a gente traz para você que gosta desse tipo de conteúdo, e eu tenho ouvido feedback, e o feedback ele é bom, né? Tanto positivo quanto negativo. Ó, Deep, pode melhorar aquilo, pode melhorar aquilo outro, o som às vezes não saiu bom, mas é a evolução. Então eu sou muito grato primeiramente a Deus, tá, por nos colocar nesse trabalho, nesse projeto, eu, David, toda a equipe que está aqui participando, e aos nossos convidados que com muita assim alegria e de prontidão eles acabam aceitando o convite, porque você tem abrilhantado esse momento. Não, abrilhanta, e de fato assim entende, David, que é isso, sabe? Que a gente vai vir aqui para trazer conhecimento para as pessoas, para trazer experiências para as pessoas, coisas que realmente nós vivemos, que nós estudamos, que nós de alguma forma conseguimos compartilhar, né, com eles, e não deixando de trazer a espiritualidade acima de tudo. Então vale a pena, é bom. Depois que você se conecta com Deus e com o Filho dele, Jesus, a nossa vida ela muda rápido, ela muda assim de uma forma bastante próspera, e não é fácil, a gente tem que ter decisão, tem que ter posicionamento, tá? Mas vale a pena, e é isso, tá? Um beijo grande no coração de vocês. Flávio, muito obrigado, tá? Pelo teu aceite, pela tua disposição, pela tua participação, né? Com certeza foi mais uma noite onde as pessoas vão poder entender um pouquinho mais, né, do que é viver na cristandade. Maravilha, eu queria pedir que você pudesse deixar a tua mensagem final e também um convite. De repente, quantas pessoas ficarem interessadas em saber como aprofundar ainda mais a questão do relacionamento familiar, seja numa pastoral, num movimento, que você pudesse deixar aberto esse convite, dizendo onde achar. Antes do Flávio falar aqui, só vou agradecer a Anne, a esposa dele, porque quando eu fiz o convite para ele deu uma gaguejada, sabe? Daí ela falou assim, ele é um pouco tímido, mas ele vai sim, né? Como Isabel disse, ele aceita. Não, amor, não, ele vai, né? É só no começo, assim, um pouquinho, mas depois, e foi isso aí, ele pegou na largada e depois... Eu lembrei aí de um tinha que casal interromper ele, o David, pra gente conseguir falar, que ele não parava de falar mais. Eu fui perguntar pra ela pra ver se eu queria. Não, tem isso. Amor, eu quero, você quer. Ela falou que eu queria. Então, assim, primeiramente agradecer o convite por estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Agradeço bastante daí. E dizer assim, ó, a vida ela é feita de escolhas, né? E eu acho que a gente nunca erra se a escolha for em prol da família, em prol do bem das pessoas que você ama, das pessoas que estão ao seu lado, das pessoas que sempre te querem o bem, que estão ao seu lado, né? Então, assim, você nunca erra se você escolher estar do lado também de Deus, procurando Deus, retribuindo o que Deus sempre faz nas nossas vidas. Um dia eu escutei a doutora Filó, né, que foi citada aqui, falando, para Deus você não precisa pedir mais de uma vez. Basta você ir e entregar o seu pedido na mão deles e esperar. E cuidado com o que você pede, né? Principalmente isso, porque pode vir bem antes do que você talvez está esperando, né? Então, assim, procure, então,
se vocês realmente têm interesse, né, também em estar se inserindo, se integrando mais nos movimentos da igreja, nas missas sempre tem as pessoas que estão com a camiseta, seja da pastoral familiar, seja da pastoral do dízimo, do grupo de adolescentes, né? Dá para retirar informações ali com qualquer desses movimentos, os dias que tem reuniões. Geralmente as reuniões das pastorais elas ocorrem uma vez por mês, seja geralmente a pastoral final ela sempre no último sábado, na última segunda-feira de todo o mês, né? Tem as reuniões mensais ali no salão do Pedro Granzotto, né? Caso alguém tenha interesse, né? Mas isso acontece também nas outras paróquias. Sim, pode ser diferente os dias daí, né? Essas informações aí qualquer pessoa consegue fácil na secretaria das paróquias os dias em que acontecem as reuniões das respectivas pastorais, né? Eles podem se informar melhor em cada uma das paróquias aí, né? E deixar uma mensagem de que assim, ó, Deus é bom o tempo todo, a família é a base de tudo, a gente nunca erra se estar em prol da família e na busca constante dos ensinamentos do que fala a palavra de Deus, né? Essa é a base da convivência sólida, seja da família ou de uma sociedade melhor, que tenta buscar a pacificação social, né? Amém. Que show. A doutora Filó fala, Deus é escandaloso. Deus é escandaloso. É abundante engraçado, demais, né? É escandaloso. Você pede, ele vem dar. Verdade, gente. Lembre-se disso. Deus não se deixa vencer em generosidade. Flávio, obrigado pela tua presença, Dip, essa noite bacana, toda a equipe aí conosco, cuidando aí dos bastidores, e obrigado você que está conectado conosco. Eu quero pedir mais uma coisa para você compartilhar e curtir, para que assim a plataforma vá entregando para mais pessoas e mais pessoas possam viver essa experiência que nós estamos vivendo aqui, desse bate-papo que faz com que a gente deseje ainda mais ser bom. Eu sei que é difícil, viver em família é difícil, até porque a família, aquilo que eu disse, que a família é o local onde nós somos conhecidos de verdade. E mesmo assim nós somos amados. E aí nós entendemos que viver em família não é a questão de viver em família não é por merecimento, mas é por uma escolha diária. Eu escolho amar essa pessoa apesar de tudo que acontece. E a gente tem que fazer essa escolha. Você pode dizer, mas a minha família não é perfeita. Legal, nenhuma família é perfeita. Então você faz parte do time, mas nós podemos transformar a nossa família dia a dia, através do abraço, através do perdão, através de um gesto simples, de um sorriso, e que vai construindo algo eterno, que vai moldando, que vai modificando. Então que nós possamos juntos aprender a amar, aprender a proteger, valorizar e principalmente investir na nossa família. Investir o nosso tempo, investir aquilo que temos e aquilo que somos, porque esse é o maior presente que Deus colocou na nossa mão. A família é um presente de Deus. Então, muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Não esqueça, curta e compartilhe. Certamente alguém precisa ouvir aquilo que nós conversamos e ouvimos aqui no dia de hoje. Amém. E lembrando que aquilo que a gente fala, que a pergunta é só o início. A resposta nem sempre é o final. Por isso Muito a gente bom. vai além da razão. Muito obrigado e até semana que vem. Um abraço a todos, pessoal.